Olá, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez aceitando esse convite maravilhoso deste ponto de luz no coração de Brasília, mais especificamente na Vila Planalto. Muita alegria nesse retorno e mais alegria ainda de estarmos falando do Evangelho do Cristo. Hoje nós vamos trazer algumas reflexões sobre uma passagem muito interessante que se dá somente no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26. Jesus, chegando à cidade de Betsaida, levam ao seu encontro um cego e pedem para que Jesus o tocasse. Jesus, tomando este cego pela mão, leva-o para fora do povoado. Chegando lá fora, ele cospe-lhe nos olhos e impõe-lhe as mãos, como fazemos hoje no passe magnético. Em seguida, ele pergunta para esse cego: "Vês alguma coisa?" E o cego responde: "Vejo pessoas como se fossem árvores em movimento." Jesus repete a operação de imposição de mãos e pergunta novamente ao cego: "E agora, vês alguma coisa?" E o cego responde que sim, que via distintamente, que via com nitidez e que enxergava de longe. Jesus, então, ordena que ele retorne para a sua casa, mas não entre na aldeia ou no povoado. Muito interessante essa colocação de Jesus, essa advertência de Jesus. Então, conforme nós já falamos, essa passagem consta somente no Evangelho de Marcos, e ela acontece logo depois da segunda multiplicação dos pães e também de um evento que aconteceu nas 10 cidades dos gentios, a Decápolis, que são essas 10 cidades. Então, logo após a segunda multiplicação dos pães e peixes, aquela multiplicação onde Jesus recebe 5 pães e, muito poeticamente, alguns peixinhos, Jesus consegue multiplicá-los e sacia a fome de uma multidão de mais de 4.000 pessoas. Depois desse evento, Jesus se dirige para uma das cidades de Decápolis, na região de Decápolis, e faz uma cura de um surdo mudo. Mais adiante, Jesus também retorna para Betsaida e cura este cego. É importante nós sabermos que esta cura não se deu da forma habitual que Jesus faz, não somente pela utilização do uso da saliva e pela imposição das mãos, mas que normalmente Jesus utilizava-se apenas da sua autoridade moral, da sua palavra. Só que dessa vez, conforme eu disse, Jesus, além de se utilizar da imposição de mãos, da saliva, Jesus repetiu a operação, e João Ferreira de Almeida, na sua Bíblia de Estudo, inclusive vai nos relatando de forma progressiva e gradual, assim como se deu a cura, dizendo-nos sobre os 7 atos de Jesus nesta passagem. Ele nos fala que Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspiu nos seus olhos, impôs-lhe as mãos pela primeira vez, perguntou se o homem enxergava, se via alguma coisa, e quando ele respondeu que via homens ou pessoas como se fosse árvore em movimentos. Logo após, impõe-lhe a mão novamente e depois manda que ele levante os olhos e faz a afirmativa, a orientação dele retornar para a sua casa sem entrar na aldeia. Então, nós podemos perceber claramente
que esses passos, esses 7 passos, conforme o João Ferreira de Almeida, e é interessante que toda vez que a Bíblia nos apresenta alguma coisa, alguns números, não são à toa esses números. E o 7, por si só, é aquele número que para os judeus representa a pureza, que representa a purificação, que representa justamente uma coisa muito, muito divina. Então, João Ferreira de Almeida nos traz esses 7 passos. É importante nós lembrarmos também que o processo de cura ele se dá por etapas. São algumas etapas é, que vão sendo realizadas. A primeira etapa é justamente a renovação mental do doente. Ou seja, Jesus, quando pega esse cego pela mão e leva-o para fora da aldeia, ele está buscando afastar aquele doente, aquele cego, dos seus problemas, das causas geradoras de suas aflições, de sua doença. Uma outra fase dessa etapa é justamente a aplicação de recursos terapêuticos para eliminar essa doença. No caso, Jesus usou de fluidos ou energias magnéticos espirituais presentes não somente na saliva, como na imposição de mãos. E depois a última fase, que é a última etapa, que é justamente o desenvolvimento de ações mantenedoras, ou seja, para manter a saúde daquele indivíduo, daquele ser humano. E Jesus faz justamente afirmando, orientando, alertando: vá para a sua casa e não entre na aldeia. Era a maneira desse homem se manter curado. É importante que, se nós pararmos para pensar, na maioria das vezes, Jesus diz: vá e não peques mais. É justamente a mesma coisa que Jesus está falando com outras palavras, mas com o mesmo significado. Então, neste caso, houve a magnetização, a imposição das mãos, houve também o uso da saliva e houve novamente a imposição das mãos, ou seja, houve, conforme João Ferreira de Almeida ilustra, uma progressão, uma cura de forma gradual. Num primeiro momento ele não enxerga nitidamente e logo depois ele volta a enxergar com clareza e de longe. Então, considerando-se como matéria terapêutica o fluido que atinge a matéria orgânica a fim de repará-la, pode então ser esse fluido dirigida sobre o mal pela vontade do curador ou pela força de vontade daquele que recebe, ou seja, pelo desejo ardente e pela confiança, ou seja, pela fé daquele doente que quer recebê-la. Lá na Gênesis, no capítulo 15, no item 11, Kardec nos diz que essa relação é como se fosse 2 bombas, uma bomba calcante e uma bomba aspirante. A bomba calcante é justamente essa vontade do curador de atingir o doente, de curá-lo. E a bomba aspirante é justamente esse doente assimilando esses fluidos para que seja promovida a sua cura. E aqui é muito claro que o efeito magnético, a cura, não foi instantânea, conforme nós dissemos, e que Jesus precisou de mais de uma ações prolongadas e reiterada, como o caso da imposição de mãos. E a gente começa a perguntar por que Jesus agiu dessa maneira?
Porque nesta cura, então, Jesus não usou somente da sua autoridade moral e somente das palavras. Porque que essa cura ela foi gradual, ou seja, ela foi progressiva, ela teve a necessidade de, de vários processos, de vários recursos terapêuticos. E aí a gente começa a refletir. Tem significado? Tem finalidade? Com certeza. Jesus, em todos os momentos, ele estava preparando os seus discípulos. E nós vamos ver lá adiante que esses mesmos discípulos não conseguem curar aquele filho atormentado que fora trazido para eles, e segundo Jesus, por falta de fé desses mesmos discípulos, eles não conseguiram curar aquele jovem, não conseguiram expulsar aqueles espíritos infelizes que o perturbavam. Então, uma coisa que é muito interessante é que esse cego não era um cego de nascença. Tanto não era que na primeira pergunta que Jesus faz, consegues ver alguma coisa? Ele diz, vejo homens ou pessoas como se fossem árvores em movimento. Ou seja, ele já tinha noção das pessoas e também já tinha a noção das árvores. Ou seja, ele só poderia fazer essa colocação, essa comparação, se realmente ele conhecesse para fazê-la. E como é que nós podemos entender que Jesus pega esse cego pela mão, leva-o para fora da aldeia? Como é que nós podemos entender essa passagem? E outra coisa, existe alguma semelhança com a cura do cego de nascença? Aquele cego na piscina de Siloé, mais exatamente na cidade de Jerusalém, quando Jesus também, essas são as semelhanças, também recebe esse cego, levam este cego até ele, e Jesus utiliza-se também de saliva e terra, fazendo um lodo e passando nos olhos do cego e mandando-o também fazer uma lavagem na piscina de Siloé. Que Siloé quer dizer justamente isso, enviado. Então, em Jerusalém, Jesus cospe no chão, faz lodo com esse cuspe, com essa terra, com a saliva e com a terra, e passa nos olhos do cego. Em Betsaida, Jesus não faz lodo, apenas cospe nos olhos do cego para que ele possa ter o primeiro atendimento físico, aquela coisa mais material. Então, Jesus também, e depois faz a imposição de mãos, mas Jesus também pega esse cego pela mão. E será que tem significado pegar esse cego pela mão e levá-lo para fora da aldeia? Nós não podemos nos esquecer que aquele pai, quando pega na mão de um filho, seja para atravessar uma rua, ou mesmo para levá-la a um determinado lugar, ou dar-lhe força para superar algum medo, alguma dificuldade, esse gesto é um gesto justamente de confiança, de comunhão, de segurança, de auxílio e até mesmo de poder. E Jesus talvez tenha buscado pegar na mão do cego justamente para passar essa segurança, esse auxílio. Claro que o cego também deveria ser conduzido, uma vez que ele não enxerga, mas normalmente nós conduzimos um cego pegando-lhe pelo braço ou tocando-lhe no ombro,
E é muito interessante que o evangelista fala que Jesus pega-o pela mão, passando justamente esse símbolo de comunhão, de união, de segurança, de força, de, de poder, de fé. Mas ele pega-o pela mão e leva-o para fora da aldeia. É outra observação importante, e muitíssimo importante essa observação. Nós não podemos nos esquecer de alguns outros episódios que Jesus fez questão de fazer essa separação. Nós lembramos que na própria cura desse gago, surdo gago, em uma das cidades de Decápolis, Jesus também pega-o pela mão e retira-o da multidão, afasta-o da multidão. E também utilizou a saliva, conforme nós já também utilizou a saliva nesse processo, passando-lhe nos ouvidos e debaixo da língua, uma vez que ele era surdo e mudo. Na cura da filha de Jairo, aquele chefe da sinagoga de Cafarnaum, Jesus também faz exatamente a mesma coisa. Jesus, quando chega na casa de Jairo, Jesus ordena que todos saiam, ficando apenas João, Tiago e Pedro com ele, além dos próprios pais. Manda, inclusive, que as carpideiras se retirem. É interessante quando nós escutamos essa palavra carpideiras, e muitas das vezes nós deixamos passar em branco, mas as carpideiras eram as mulheres que eram contratadas justamente para chorar o defunto. Ou seja, aquela filha de Jairo já estava considerada morta e já estava se tomando as providências, inclusive com a contratação das carpideiras, essas mulheres que eram pagas para chorar o defunto. E Jesus as retira, assim como todos aqueles que estavam ali em volta por um motivo ou outro. E, finalmente, agora no cego de Betsaida, Jesus também faz a mesma coisa, ou seja, ele leva o cego para fora da aldeia, para fora do povoado. Então, a separação, a gente observa que a separação é necessária para que haja o gozo espiritual. E que talvez Jesus tenha tomado essas providências justamente para evitar alguns empecilhos que prejudicassem essa consolidação da cura. Por exemplo, a própria comoção natural que ocorre quando há um episódio de cura. As pessoas se comovem. Tem aquele murmurinho, tem aquele espanto, tem aquela... Oh, entendeu? Então, além dessa comoção natural, a própria indisciplina da multidão, que é uma coisa que o ruído, o murmúrio, a fala, tudo isso são sinônimos de indisciplina dessa multidão. Existe também, e nós não podemos esquecer, a questão da perseguição. Jesus era constantemente perseguido tanto pelos fariseus como pelos sacerdotes. Poderia ser que Jesus tenha também se retirado para evitar esses irmãos. E mesmo pode representar um gesto de humildade mesmo do Cristo. O Cristo querendo evitar a ser aclamado pela multidão, se retira, vai para um lugar mais tranquilo. Ou seja, existe muito simbolismo nessa retirada desse cego para fora do povoado. E Jesus, conforme nós já falamos, precisou de 2 intercessões. E nós podemos afirmar que isso se deu justamente pela falta de fé desse homem, desse que estava sendo curado? Afirmar, não.
mas é claro que por algum motivo isso aconteceu. E como nós vimos, todo o processo de cura ali requer uma via dupla, ou seja, além da, da, da vontade daquele de curar, tem que ter a fé, a confiança daquele que vai receber essa cura. E isso é muito interessante, porque esses processos múltiplos, prolongados, eles não são comuns nas passagens de cura que nós conhecemos nos evangelhos. Alguns até são até instantâneos. Por exemplo, a cura do servo do centurião. Jesus nem chegou na casa porque o servo já estava curado. Antes mesmo, Jesus não precisou ir até o servo do centurião. Na mulher hemorroíça, a mulher apenas tocou em Jesus. E Jesus afirma que viu sair dele virtudes, ou seja, mais instantânea ainda, sem mesmo a necessidade das palavras e da autoridade moral, no sentido de determinar a cura, como na maioria dos casos. Então, é importante que nós pensemos e reflitamos dessa ação prolongada, desses processos múltiplos, talvez pela falta de fé do próprio, do próprio necessitado, e talvez também, conforme nós falamos anteriormente, para mostrar o valor da fé, da confiança e da persistência como uma das lições importantes para aqueles que iriam dar continuidade ao seu ministério logo depois da morte e ressurreição do Cristo. Então, nós podemos afirmar seguramente que houve uma cura parcial, num primeiro momento, depois houve a cura em definitivo. Mas, além dessa fé que pode ser fraca, Jesus se utiliza de um outro processo terapêutico. Jesus, assim como acontecera com o surdo-mudo lá de Decápolis, e também com o cego de Siloé, Jesus se utiliza de saliva. E é importante nós sabermos que nos tempos antigos era comum se utilizar saliva. Existia uma crença largamente difundida de que a saliva e a pasta da terra tinham propriedades curativas. E nós não podemos esquecer que o próprio homem surgiu do barro. Lá, na narrativa de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 3, nós podemos perceber que Jesus, na criação do homem, faz justamente aquilo que nós conhecemos de Adamá, ou seja, Adão, que significa barro. E, depois de se utilizar do barro, Jesus sopra-lhe nas narinas. Já Plínio, o velho, Plínio, mais conhecido como Velho, que era um historiador romano, ele, numa das suas obras, na História Natural, no capítulo 28, no item 7, ele menciona também que a saliva como um remédio usual nos casos de ordem natural. Ou seja, nós já tínhamos esse conhecimento. A própria Mishnah, que é a primeira grande redação, né, escrita da tradição oral judaica, ela também menciona essa prática de aplicação do lodo, da saliva, do lodo,
preparando com argila os olhos dos enfermos, por exemplo. Na Mishnah Mikvot, no capítulo 7, é mencionada essa prática relativamente comum já nos tempos muito remotos. Então a questão é, por que Jesus se utilizou então dessas crenças, dessa saliva? Talvez ele quisesse ajudar a fomentar a fé neste indivíduo, justamente se utilizando de algo mais material, algo mais físico, algo que realmente ele tocasse mais diretamente. Muito mais do que, como é que nós podemos dizer, muito mais que apenas a palavra falada e a imposição das mãos. Nós não podemos esquecer que aquele homem não enxergava, é um cego. E quando nós estamos tratando literalmente, agora literalmente, com uma pessoa que não consegue enxergar, seria muito mais fácil uma indução mais física, mais material, para facilitar esse processo de cura. Então, alguns contatos físicos são necessários para auxiliar nessa transferência de energia, de fluidos e na própria construção da fé. Jesus se utilizava, então, de vários processos terapêuticos, nesse caso, além da própria imposição de mãos. E a gente pode começar a buscar uma conclusão desse nosso estudo, desse nosso encontro, dizendo que a corrente fluídica, a imposição de mãos, ela age primeiro pela vontade do curador, conforme nós já dizemos, e depois pela vontade do curador, como se fosse uma bomba calcante, e depois pela fé e confiança do doente, como se fosse uma bomba aspirante. Ou seja, é necessário que haja esse processo. Então, talvez isso seja a causa desses múltiplos processos e dessa ação tão prolongada. E que algumas vezes é necessário que isso aconteça, porque nós não podemos esquecer também que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E mesmo sendo Cristo atuando, houve uma necessidade de acontecer dessa forma, tanto para dar uma lição de perseverança para os seus discípulos, como mesmo para demonstrar a fé inabalável que Jesus tinha com relação ao próprio Pai, que jamais o abandonou. Então, para que nós possamos concluir a nossa fala, nós vamos buscar essa questão de entra na tua casa, mas não entra na aldeia. Ou seja, como é que nós podemos entrar numa residência, por exemplo, na Vila Planalto, sem entrar no bairro Vila Planalto? É bem difícil. Então, obviamente, Jesus não estava tratando de uma casa física, de uma moradia. Jesus estava se referindo justamente à casa mental. Aquilo que na obra No Mundo Maior, no capítulo... Agora me deu um branco, desculpem, mas na obra No Mundo Maior, com aquele mentor Calderaro, nos diz que justamente que a cegueira do espírito é fruto da nossa espessa ignorância em manifestações primárias e no escurecimento da nossa razão nos estágios de rebaixamento moral. Ou seja, ele diz que o aspecto de sombra que pesa sobre as almas
com essa queda moral, faz-nos necessário sabermos alguma coisa sobre essa casa mental. E esta casa mental, segundo o nosso mentor Calderaro, é o nosso próprio cérebro, que é dividido em 3 partes. E essa parte, ela nos diz que 3 andares, 3 partes. Ele nos diz que nós temos uma quantidade de luz mais intensa ou menos intensa. Nos lobos frontais, essa quantidade de luz é muito mais intensa. Já mais intensa, mais brilhante. Já no córtex motor, ela não tem tanta intensidade, mas ela diminui mais ainda nos gânglios basais. Ou seja, é importante que nós saibamos disso, para que nós possamos entender que Jesus não se referia apenas a uma casa física, a uma moradia, mas sim buscando nos trazer essa reflexão de que há necessidade de nós buscarmos, conforme ele mesmo disse quando nos falou da oração, buscar o nosso quarto, buscar a nossa intimidade, buscar o nosso interior, para que nós possamos nos afastar de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que interfere, para nos afastarmos um pouco das coisas do mundo e absorver o máximo essa comunhão com o Pai. Amélia Rodrigues, poetisa baiana, na obra Trigo de Deus, da série Evangélicas da editora Leal, através das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, nos traz um capítulo que relembra justamente essa passagem evangélica. O capítulo é o capítulo 11, intitulado Ele era cego. E a poetisa começa nos falando que em Betsaida nasceram Pedro, André e Filipe. Homens simples e sem cultura. Escreveriam com as suas vidas a epopeia do amor, incorporando-se à galeria dos heróis da nova era. Mais adiante, ela nos diz que este cego era um jovem cego do corpo e desejava enxergar. Não havia, porém, possibilidade, perspectiva alguma para esse tentame. Entregue à sua realidade, seguia a passo lento, sem aspiração, em favor de um amanhecer clareado pelo sol da alegria visual. Ele era cego e quase feliz. Quase feliz porque há outros cegos, aqueles que enxergam, porém não querem ver a verdade, não procuram discernir. O cego do espírito é aquele que se recusa a utilizar a consciência, que discerne na aplicação dos valores éticos. Este sim é realmente infeliz. O cego dos olhos tropeça nos caminhos por onde seguem os seus pés. O outro, o da alma, o do espírito, corrompe os sentimentos e destroça os valores íntimos da dignidade e da paz. Na primeira pergunta de Jesus ao cego, vês alguma coisa? Ele responde, sim. Redarguiu o jovem emocionado. Vejo os homens como se fossem árvores a andar. A imagem era perfeita. Sua visão das criaturas era sem contorno, sem discernimento, sem parâmetro de forma e de cores. A sua era outra realidade. Aberto à recuperação, psiquicamente receptivo e expectante, percebeu Jesus tocar-lhes os olhos pela segunda vez. E inquirido novamente, respondeu, agora vejo.
Havia uma indefinível alegria brilhando na sua face e a fulgurante luz estuante nos olhos desmesuradamente abertos. Vai, disse-lhe o terapeuta, e não digas a ninguém, nem sequer entres na aldeia. O que nós podemos perceber aqui, e a Amélia Rodrigues fecha justamente com essa aplicabilidade em nossas vidas, ou seja, o que o ensinamento traz para a nossa vivência depois de termos conhecido, depois de ter meditado e sentido todas essas palavras. E ela nos diz que o amor de Jesus prossegue ainda hoje, dirigido especialmente aos cegos espirituais, aos soberbos e déspotas, aos vãos e dominadores. Multiplicam-se as Betsaida na atualidade humana. E escasseiam filhos como aqueles três, Pedro, André e Filipe, que alargaram o reino que então se iniciava e do qual participaram com abnegação e entrega total. Eles viram através dos olhos e enxergaram o futuro mediante a percepção transcendente. Não tinham dimensão do que aconteceria. Entretanto, ofereceram-se ao comando do amor não amado. Ele era cego e Jesus fê-lo ver por amor. Com essas palavras maravilhosas da poetisa Amélia Rodrigues, nós encerramos a nossa fala com uma outra reflexão. A mesma que Jesus nos trouxe lá na sinagoga de Nazaré, depois de ler a passagem de Isaías, que cumpria-se aquela profecia de que o Messias tinha chegado. E ele afirmava que aquele dia havia chegado e quem tinha ouvidos para ouvir, que escutasse, e quem tinha olhos para ver, que vissem. Então, que nós tenhamos olhos para ver, principalmente essas verdades espirituais, que nós deixemos de ser cegos do espírito e busquemos cada vez mais o caminho que nos leva ao encontro do nosso Pai. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.